Pessoal, hoje no nosso EA Entrevistas, eu tenho o prazer de conversar aqui com Agenor Tamagno. Acho que eu acertei teu sobrenome, né? Eu acertei o sobrenome. O objetivo do nosso EA Entrevistas é contar histórias. E nós estamos aqui num ambiente muito legal, nós estamos aqui na Churrascaria Azulão. Bom, eu, Edio Antônio, pensei que o Agenor Tamagno ele era orleanense, mas não é de Orleans. É um gaúcho que, assim como tantos, adotou Orleans, como eu também, paranaense. Agora, vamos tirar algumas dúvidas aqui. Por que Churrascaria Azulão? Como que começou essa história, né? Tudo bem, Júnior? Tudo bem, querido, tudo bem. Começou o nome de Azulão. Já vamos para o início aqui, por que Azulão, né? Pois é. Aí, quando eu e o Miguel, né, e a Ivete e a Leonor, né? Isso, falecido Miguel. Aí, nossa ideia era botar vermelhão, mas não encaixava bem, né? Vamos botar gauchão, também não. Aí, minha ex-mulher, vamos botar Azulão do Grêmio. Aí, disse, Azulão do Grêmio até que assentou o nome, né? Mas até um detalhe, ele é colorado, você é torcedor do Inter. Eu do Inter e o Miguel também. Aí a Ivete, ele disse, vamos botar Azulão. Tá, vamos. E aí que surgiu o nome de Churrascaria Azulão. 1978. Aí, dia 7 de setembro, a gente abriu a churrascaria ali e de lá para cá nunca mais fechou, né? E o falecido Miguel Cruzeta, ele era torcedor do Internacional, igual você. Igual a mim, nós dois éramos colorados, né? E as duas mulheres eram gremistas. Aí, como não assentou vermelhão, gauchão, azulão, a Ivete disse, vamos botar azulão e tal. Aí nós aceitamos, né? Achei um nome assim que encaixou, como a gente diz, né? E até hoje está azulão. Ô, Agenor, me conta um pouquinho, como é que você veio parar em Orleans, mas antes tem uma história muito interessante. Você serviu o quartel, trabalhou numa das maiores empresas do Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, a Randon, né? Isso, empresa de uma estrutura muito grande no Brasil. E também, olha aqui, ó, foi jogador de futebol, ex-jogador, enfim, né? Diz que recusou convite na época para jogar na seleção brasileira. Não foi tudo isso, não. Como é que é essa história toda aí? Como te falei, né? Aí eu estava no seminário, saí do seminário, fui para Caxias e tal, e eu jogava aquele futebolzinho normal, de guri, né? 17, 18 anos. Aí resolvi ir lá no Juventude lá e consegui. Time tradicional, Juventude. Sim, na época era, né? Aí comecei na base do juvenil e tal. O nosso treinador era o Dalton Menezes e tal. Aí ele me subiu na base principal, né? Aí fizemos um contratozinho lá de um ano, lá de aqueles contratos de gaveta que existia antigamente. Aí eu era a reserva do Putinelli, que era a ponta direita, né? Aí joguei futebol contra o Gaúcho de Passo Fundo, uma partida, e joguei outra partida contra um time lá do Rio Grande, que não me lembro o nome agora, Rio Grande, né? Aí eu tive que servir ao quartel. Com 19 anos, fui para o quartel, o presidente tentou me tirar do quartel, não conseguiu, tive que ficar servindo 11 meses um ano e 4 meses. Aí saí de lá e digo, e agora? Aí durante esse tempo eu fiz um curso de torneiro mecânico no Senai. 19 anos. Com 19 anos. Aí saí, quando terminou o curso, me deram um diploma lá e tal, aí já me diz, ó, está empregado na Randon, se tu quiser ir trabalhar, estão precisando de torneiro mecânico lá, nós te demos o diploma aqui, tu vai lá. Já no dia seguinte fui na Randon, já fiz entrevista lá, e comecei a trabalhar na Randon. De torneiro mecânico. Aí na empresa você trabalhou durante 9 anos. 9 anos trabalhei na empresa da Randon. Só que tem um detalhe também. Antes de você chegar aí a trabalhar na empresa, a família era da agricultura, é isso? Agricultura, bem do interior ali, de IP, que era um distrito de Vacaria, hoje IP é município, né? Mas naquele tempo era um distrito de Vacaria, longe de Vacaria, 70 quilômetros. E o pai, meus irmãos, eram agricultores. Depois, com o tempo, o pai montou os pareirais, né? Os pareirais grandes, fazia bastante, chegava a colher 230 mil quilos de uva, aí fazia o vinho para o gasto, como eles diziam, e o restante entregava na cantina, né?
Aí depois os irmãos foram casando e tal, aí o pai dava uma colônia de terra, como dizia antigamente, para um e para outro e tal, né? E assim a nossa família, nós somos em 11 irmãos, hoje temos em 7 vivos, né? O pai e a mãe faleceram também já há muitos anos. E ele tem 2 ainda que continuam lá no lugar onde eu nasci e tal, eles continuam na roça lá trabalhando, plantando ali. Na agricultura. Na agricultura. Tá, mas então o Agenor Tamagno, você nasceu aonde exatamente no Rio Grande do Sul? IP, no município que pertence à Vacaria, né? Era no interior de Vacaria. Hoje IP é um município. O IP município, aquele tempo era Vila IP. E hoje é município, né? Que fica entre Antônio Prado e Vacaria, nesse meio. E foi uma vida sofrida, a família lá passou dificuldade, se mantinha. Como é que era a tua adolescência lá com os 11 irmãos lá? Família grande, né? Grande família. Mas como é que foi? Muita dificuldade? Bastante dificuldade. Eu no começo, não vou te dizer, mas a gente levava a merenda para a escola, era batata doce, que muitas vezes não tinha, né? Aí, com o tempo que os irmãos cresceram, aí o pai conseguiu comprar mais terra, né? Comprou, porque no começo o pai era arrendatário, né? Aí depois comprou uma colônia, depois comprou 2, comprou 3, numa época lá, nós estava com 7, 8 colônias de terra. Aí os filhos grandes, aí começaram a produzir milho, engordava porco só com pinhão, era muito pinhão que tinha lá, engordava porcos e tal. Tu vê que uma vez o pai engordou 180 porcos, ele trouxe a energia da vila, porque nós morávamos no interior, fora, né, na colônia, ele trouxe a energia da vila até na nossa casa com uma safra de... Com a venda dos suínos. A venda dos suínos, né? Isso acho que foi em 66, 65, porque eu estava no seminário, eu na época, mas eles fizeram isso. Era a parte da agricultura, de muito trabalho, as necessidades normal, só que você colocou para nós aí, quando a gente estava conversando fora do ar aqui, que a veia da agricultura não era muito bem o que tu queria não, né? Tanto é que você acabou saindo de lá e foi muito novo, inclusive, para a cidade, né? Realmente, eu não gostava muito da roça, como a gente diz, né? E peguei o pai e disse, eu quero ir para Caxias, pai. Ele, tá, pai. Que idade isso? Que tu tinha, mais ou menos? Eu saí do seminário com 17 anos, tinha 17 anos. 17. Ele concordou? Ele concordou, me deu um trocadinho, peguei o ônibus e fui a Caxias, né? Aí lá até arrumar emprego não era fácil, foi aí que fui tentar jogar no Juventude, né? E aí veio o quartel. Aí depois veio o quartel, aí durante o quartel aí eu fiz um curso de torneiro mecânico no Senai. Mas então, desculpa te interromper, mas se caso não tivesse essa questão de servir o quartel, você acha que tu iria seguir a carreira de jogador de futebol, na tua opinião, Agenor? Querido, o que eu vou te dizer? No começo até que ia, mas era novo ainda na época, né? Era novo ainda, eu tinha jogado 2 partidas só e tal. Não posso te dizer se eu ia conseguir, né? Mas até depois, no segundo ano que eu estava na Juventude, ali, né? O nosso treinador foi o Carlos Froner. Falecido Carlos Froner, e o preparador físico, ele tinha sido da faculdade, foi o Gilberto Tim. Seleção brasileira, né? Depois ele foi preparador físico da seleção brasileira. Mas como eu tive que servir o quartel, aí desisti do futebol, né? Bom, nesse curto período da tentativa de se tornar jogador profissional, enfim, conforme você falou, que veio o quartel, tu teve um encontro com o Filipão, né? Que hoje é técnico do Atlético Paranaense. Isso. Como é que foi isso? Isso, nós fomos jogar um dia, jogava Juventude e o Flamengo de Caxias, antigamente, né? Uma fusão. Era uma fusão, né? Hoje, né? Aí nós fomos jogar uma partida, até foi lá em Farroupilha, né? Uma partida amistosa, assim, tal. E eu joguei contra o Filipão. E o Tite não jogou naquele dia, mas ele também era jogador do Flamengo na época, né? Agora o Tite era um baita alemão, italiano, velho, que a bola passava, mas o jogador não passava. Nós joguei contra ele uma partida, assim. Para a gente já entrar aqui no assunto, como que você veio parar em Orleans, o fato de você não ter seguido como jogador de futebol te deixou chateado, te meio frustradão da vida ou não? Ah, com certeza. Eu adorava futebol, né? No seminário a gente só estudava e jogava, estudava e brincava, né? Mas era futebol, né? Tinha 7, 8 campos, nós éramos 180 guri, né? No seminário de Veranópolis. Mas eu adorava jogar futebol, né? Mas
tu tenta uma coisa, tu vê que não dá certo, aí tu parte para outra, né? E foi o que aconteceu comigo. Ciclo da vida, né? Faz parte da vida, não adianta, né? Aí me dei bem como torneiro mecânico, mas eu sempre pretendia botar um negócio pra gente, pra mim sozinho, né? Uma coisa pra mim e tal. Mas aí não deu certo lá, tentei botar uma malharia, eu e a ex-mulher, mas não deu certo, porque não tinha capital financeiro e tal. Aí acabei indo para Floripa lá com meu cunhado. Calma que nós vamos chegar lá. Olha aqui, ó. Agenor Tamagno. E antes da gente chegar em Orleans, como é que foi essa passagem em Florianópolis, Campinas? Porque você poderia estar lá em Floripa, né? Podia. Até hoje. Podia, com certeza. Como é que foi isso? Foi aí que nós estava lá, 1 ano e pouco, a gente estava lá com lanchonete, tá, registrada, tudo. Floripa, né? Lá em Campinas, em Floripa, né? Ah, tá, mas como é que tu chegou em Campinas, Floripa, na região lá? Como é que tu chegou lá? Como é que tu foi lá? Tu saiu de Caxias do Sul, já foi direto para lá? Fui direto lá, que tinha um cunhado meu que estava me esperando lá, né? Aí achamos essa lanchonete lá meia baleada e tal, aí conseguimos negociar com o senhor lá e tal. E demos uma reformada lá e tal, e começamos a servir pratos feitos assim, né? Mas era fila, tinha sábado nós servíamos 110, 120 pratos, né? Era comida simples, arroz, feijão, macarrão, uma saladinha, um peixe, ou um bife, um pedaço de frango, era coisa simples. Aí fiquei lá 1 ano e pouco, aí de lá, um dia minha ex-esposa disse, vamos lá em Oleiro visitar Miguel. E peguei o ônibus lá, e as 2 crianças que já tinha o Sandro e a Elisângela, né? Que o Cleiton nasceu aqui. Aí pegamos e viemos aqui visitar o Miguel, e aí o Miguel deu a ideia de montar uma churrascaria aqui, como o Aipim ali estava fechado na época, nem era Aipim, era o Sr. Jacinto Sasconeto, o dono. O Miguel negociou ela para mim, aí eu voltei para Campinas lá e disse para o meu cunhado Nelson, digo, Nelson, vou embora para ele. Não, fiquei comigo, digo, não, resolvi, já fiz negócio lá, vou embora para ele, vamos... Ninguém me segura. Digo, vamos... E de lá fui para Caxias buscar a mudança que tinha deixado em Caxias, né? Cheguemos aqui em Orleans dia 2 ou 3 de setembro. Aí começamos a organizar, demos uma pintada, aí minha ex-mulher, a Ivete, compraram as toalhas, porque o seu Jacinto nem toalha usava na mesa e tal. Aí dia 7 de setembro abrimos uma churrascaria Azulão, e está até hoje, graças a Deus, e muito bem. Na verdade é o seguinte, a abertura da churrascaria Azulão não foi nesse ambiente que nós estamos, a gente vai chegar lá. Agora, Agenor, seguinte, você já mencionou aqui no IA Notícias várias vezes o nome de Miguel Cruzeta, né? Então a gente precisa explicar aqui para quem não conhece, muitas pessoas que acompanham a Notícias do Brasil e do mundo, quem é Miguel Cruzeta. Miguel Cruzeta foi ex-vice-prefeito. O Miguel foi prefeito, não me lembro, acho que foi vice, né? Foi ex-vice-prefeito. Exatamente, dentista, muito bem conceituado, proprietário de farmácia, até o dia de hoje com a sua esposa, enfim. Mas o Orleplast também, né? Só que é o seguinte, você mencionou algumas vezes Miguel Cruzeta, né? O falecido Miguel, saudoso Miguel, que a gente tem a oportunidade de conhecer também, né? Você já mencionou várias vezes. Só que tem um detalhe, o Agenor morava no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, quando conheceu o Miguel, é isso? Em Caxias. Em Caxias. Tá. Como é que o Miguel Cruzeta entrou na sua vida de amizade para a gente entender? Porque o Miguel Cruzeta foi o responsável em te trazer para Orleans. Com certeza. Como é que foi essa amizade? Ele aqui de Orleans foi estudar lá e você já morava lá. Como é que foi isso? Não, foi o seguinte, aí quando eu terminei o curso do Senai que eu te falei, eu estava procurando lugar para morar, para dormir, para comer e tal. República. Uma república. E bem perto do centro de Caxias, apareceu lá, né? Consegui conversar com o rapaz lá, um tal de Jorge, que era de Anarec e tal. Disse, não, Gerão, aqui tem vaca para mais um. Ele já estava em 4. E esses 4, Miguel Cruzeta estava incluído, né? Miguel, na República. E aí fiquei lá com eles lá, ficamos lá, acho uns 3 anos juntos e tal. Né? E aí surgiu a amizade. Aí começou a amizade e tal. Aí eu conheci minha ex-esposa, começamos a namorar e tal. E a ex-esposa do Miguel, a mulher, a Ivete, né? Era a sobrinha da Leonor. Aí um dia eles fizeram uma festinha lá na casa dela e ela disse, não traz o Miguel aqui pra gente conversar e tal. Eu e o Miguel
pegamos o urbano, que a gente dizia na época, e subimos lá na casa da Ivete, conversaram e tal. Acabaram Na verdade, tu foi o cupido, então, da dona Ivete e o Miguel. acabaram namorando e tal, e casaram, e ele me deu um baita apoio quando vim para Orleans, né? Que eu não tinha crédito aqui, não conhecia ninguém, e ele, como era dentista, como tinha prestígio, né? Foi um braço direito para mim aqui, né? Então, na verdade, a vinda tua em Orleans passou pela amizade do Miguel Cruzeta. Com certeza, né? Pela amizade dele. Certo. Eu vim aqui visitar ele, né? Quando ele era dentista, e eu estava lá em Campinas, quando vim aqui, e ele deu a ideia, né? De montar uma churrascaria que não tinha na época em Orleans, né? Acredita que, pela amizade que o Miguel tinha, muitos contatos, isso te ajudou bastante? Com certeza. Edio, no início, ele saiu do consultório dele ali, quantas vezes de meio-dia ele vinha até de avental ali, porque eu não conhecia ninguém, né? Para me ajudar e tal. Aí depois, quem me arrumou o primeiro funcionário foi o Valmor de Biasi, que foi meu churrasqueiro, mas o Miguel conhecia ele, que ele me indicou e tal, né? Aí depois ele me indicou uma menina do barracão, nós fomos lá buscar ela, porque tinha que ter gente para trabalhar, sabe que restaurante, churrascaria exige mão de obra, né? Aí comecemos eu, a Leonor e o Valmor e essa menina lá do barracão. Aí, de uns 3, 4 meses, eu resolvi a Caxias do Sul. Eu trouxe o Eliseu, que era meu sobrinho, e a Jandira, que é a irmã do Eliseu, para me ajudar. E estão aqui até hoje, casados, estão bem, graças a Deus, trabalhando ainda e tal. A Jandira já está aposentada. E daí foi indo a vida, né? Aí eu comprei o Clube 14 lá, né? Tem mais essa história do Clube 14, né? Pois é. Aí depois que eu estava com a vida um pouquinho mais, eu tinha comprado um apartamento para a gente morar, né? Comprei um apartamento perto da prefeitura e tal. Aí a gente foi guardando dinheiro, um trocadinho e tal. E o Edgar era prefeito na época. Edgar Zomer, muito amigo meu, hoje é falecido, mas muito amigo. Aí um dia eu cheguei e falei, Edgar, não quero vender a tua parte, porque era o do Edgar Zomer e do Nito Bressan, o 14. Era em 2, né? Aí cheguei no Edgar, se ele queria vender, eu disse, não vendo, Zeno, eu não tenho condição de cuidar e tal, os filhos também não se interessam e tal. Aí fiz negócio com o Edgar Zomer. E aí o Nito montou uma discoteca lá na época, né? Acho que foi nos anos 80 ali. Clube 14 é uma discoteca, você não sabia também? Uma discoteca ali, muito bom, ganhamos muito dinheiro lá. Aí de uns 2, 3 anos, porque o Nilton me ajudava muito pouco lá, só via lá na segunda-feira para pegar o din-din que sobrava, né? Aí um dia, o falecido Papi Tesa, era muito amigo da gente, estava sempre no azulão ali, comendo uma picanha e tal, né? Ele, o Nito Bressan. Aí um dia eu disse, Nito, tu quer vender tua parte? Vendo. Quanto é que tu quer? X. Digo, é meu. Aí fui lá no BESC, lá falei com o Reinaldo do BESC, que era gerente, digo, ó, eu tenho um X de dinheiro, mas precisava um pouco mais, porque ele saiu do banco, foi comigo lá, que eu conhecia o 14, foi lá e disse, quero comprar a parte do Nilton aqui, tá, você pode fazer negócio. Me arruma 2 avalistas, eu peguei o Miguel e o falecido Papi. Avalizaram para mim lá, sei lá quanto, na época, não me lembro, né? Cheguei para ele e disse, ó, vamos ali no seu Atílio passar a escritura. Aí comprei a parte dele também, aí ficou tudo para mim. Então, o Clube 14 foi uma famosa discoteca aqui. Eu não conheço muito bem essa história, mas teve na época também. Muito boa. Aí tu ficou com o Clube 14 e a Churrascaria Azulão. Churrascaria Azulão. Ed, eu te digo uma coisa, o Clube 14 lá, teve época que eu trouxe o Cacau Menezes para DJ ali, chegamos a botar 840 pessoas de ingressos. Era um fervo, era a única que tinha na região. Não existia na época o Santista, depois voltou o Santista, Lauro Miller não tinha, Braço Norte não tinha, Uruçanga não tinha, caía tudo ali, sábado e domingo, era um fervo. Teve fim de semana eu cheguei a vender 90 caixas de Brahma. Turma bebia bem. Bebia bem, mocidade era coisa de louco. E quanto tempo você ficou com a discoteca do Clube 14? Eu fiquei uns 8, 10 anos, né? Uns 8, 10 anos. Qual foi o período melhor nesse ramo de vocês que tu acredita assim que, esse foi um período show de bola, Ed? Qual foi o período melhor, na tua opinião? Na minha opinião, o período que mais ganhei dinheiro foi nos anos 80. Anos 80.
De 82 até 93, 92, foi a época que mais ganhei dinheiro, tanto com a churrascaria como com a discoteca que eu tinha lá. É um período bom. Foi um período muito bom, demais. É que na época girava dinheiro, o dinheiro girava. Hoje está difícil o dinheiro, né? E tem mais concorrentes também, né? Também, lógico. Na época eu era sozinha a churrascaria, né? Depois que começou a surgir outras e tal, né? Começou a surgir esse negócio de X, nem existia no meu tempo. Não tinha. Né? Então foi uma época assim que deu para ganhar dinheiro no começo, né? Hoje é mais difícil, hoje a concorrência é muito grande, né? Eu, quando venho aqui na churrascaria Azulão, além do bom churrasco, eu sou muito chegado no tal bolinho de aipim. Tá, vem cá, esse bolinho de aipim aqui, vende muito? Vende bastante. Mas é uma tradição da casa ou não? Quem ensinou a fazer o bolinho de aipim foi a falecida dona de Virgem lá onde comecei, lá, né? Que ela já fazia esse tal de bolinho de aipim, né? A gente nem conhecia como é que era. Foi a dona de Virgem ali, era esposa do seu Jacinto Sesconeto, né? Que ela ensinou a minha ex-esposa a fazer esse bolinho de aipim até hoje e tem muita saída, Ed, tem muita saída esse bolinho. Famoso bolinho de aipim. Bolinho de aipim. E tu vê que o bolinho de aipim tem que ser um aipim de 2 anos, para ele ter a liga, como a gente diz, né? Porque se tu bota um aipim novinho, ferver na panela, ele se desmancha. E tem que ser um aipim velho, como a gente diz, né? Um aipim de 2 anos, que ele tem aquela liga. Aí tu moe ele, aí tu amassa ele, tem uma liga dentro para poder tu enrolar, botar o queijinho no meio e enrolar para poder fritar. E vim para Orleans, pensou em retornar, voltar ou não? Não. É aqui. Aqui eu cheguei, daqui não vou sair mais, só no dia que Deus quiser me levar e tal, né? Mas eu aqui entrei com o pé direito, como a gente diz. Não houve arrependimento? Não houve arrependimento, não. Então, por enquanto a gente está aqui até a hora que aquele lá de cima chamar. Agenor, muito obrigado aí por Agenor Tamagno. Italiano, né? Italiano. Agenor Tamagno, churrascaria Azulão, dia 7 de setembro, recentemente, completou 43 anos. Um pouco da história desse gaúcho, natural de Ipê, distrito na época, hoje próximo à região de Vacaria. Pô, foi muito legal bater um papinho com você aqui. Quase que foi jogador de futebol. Se fosse, de repente, nós estaríamos mudando toda a história aqui, conversando com ex-jogador de seleção brasileira. Enfim, mas Deus não quis isso e tu tá na boa, né? Tá bom. Obrigado, hein? Eu que agradeço, Ed, né? Eu que a oportunidade, né? E estou bem feliz, tranquilo. Graças a Deus ainda tenho uma saúdezinha para levar, sei lá quanto tempo, né? Mas te agradeço de coração, tá? Eu que agradeço. Um grande abraço, toca aqui, parceiro. Tá aqui, gente. E há notícias do sul de Santa Catarina para o mundo de um jeito diferente, contando algumas histórias, um pouco, né? Agenor Tamagno, esse gaúcho, torcedor do Internacional, surgiu o nome Azulão pela rivalidade que existe no Rio Grande do Sul. Veio para Orleans com uma indicação do seu grande amigo, saudoso Miguel Cruzeta, que foi meu amigo também nesses 25 anos de Orleans. Eu sou Edson Antônio e há notícias do sul de Santa Catarina para o Brasil e para o mundo.